Você é aquele tipo de pessoa que toda vez que você vai em algum lugar que no fundo você vinha sentindo que não era pra ir, quando chega no lugar dá ruim. Dá muito ruim. Acontece um monte de coisa negativa. E aí você volta pra casa frustrada, arrependida e se perguntando: meu Deus, por que que eu não me ouvi? Eu deveria não ter ido, né? Por que que eu fui inventar? Por que que eu não fiquei quietinha? Isso sempre acontece. Muitas vezes a gente é convidado para ir numa festa de aniversário, para sair com um amigo, ou para ir no primeiro encontro, ou simplesmente uma confraternização na empresa com todo mundo. E aí você é aquela pessoa sensível, né? Tem uma sensibilidade até mesmo de forma inconsciente. E aí você sente no fundo e fala: eu não tô muito afim de ir para esse lugar, não sei. Não tô muito afim. Mas aí, por medo, né, do que as pessoas vão pensar, mas é a confraternização da empresa, é a minha oportunidade de estar presente, de, né, fazer conexão, de criar intimidade com a galera. Eu não posso perder, imagina. Aí você vai se ignorando, vai ignorando aquilo que você vem sentindo. E aí você, por medo do que vão pensar, do que vão achar, ou de até mesmo de estar perdendo uma oportunidade, né? E aí você vai, você teima, se organiza e vai. No fundo, desde o início até o fim da situação de chegar o dia de você ir para um lugar, você continua sentindo e você vai sentir. Isso acontece com você até os últimos minutos ali que você se arruma e vai. Você continua sentindo: ainda tô na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? E aí você vai. Quando chega lá, acontecem muitas coisas ruins. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo e se repetiu, assim, várias vezes até eu aprender. Porque situações na nossa vida, elas acontecem. E vai se repetindo, até que a gente aprenda, né, como lidar com isso. E o que que acontece? Quando eu passei por isso, eu comecei a me abrir, né, para essa sensibilidade, me abrir para isso que eu estava sentindo, acolher esses meus instintos que nem eu sei explicar, de muitas vezes não sentir vontade de ir num lugar, de estar com certas pessoas, e eu comecei a observar mais isso. E aí eu senti, assim, de Deus mesmo, que é Ele nos dando sinais, é Ele sussurrando no nosso ouvido, no nosso coração, que não quer a gente com certas pessoas, que não quer a gente naquele lugar, naquele ambiente, que muitas vezes há males que vêm para o bem, né? Sabe ali aquele momento que você está com pressa, se arrumando para ir trabalhar, e aí você depende do Uber. E justamente no dia que você tinha que chegar, sei lá, talvez mais cedo, aí acontece alguma coisa, o Uber chega mais tarde. E você fica retada, você começa a ficar irritada. Não podia atrasar e fica revoltada. E aí depois que tudo passa, você descobre que naquele horário, naquele momento, que se você tivesse ido, poderia ter acontecido uma tragédia. Né? Então, assim, Deus ele está nos livrando o tempo todo. Seja através de nós mesmos, ou seja através de pessoas que ele usa, situações, para nos avisar, para nos comunicar. É assim que Deus usa, né, a forma sutil dele de falar com a gente. E a mensagem de hoje é nos ouvir mais, né? Que possamos entender mais tudo que a gente sente. Nunca ignorar o nosso corpo, os nossos sentimentos, nossas emoções, porque isso aqui dentro da gente é valioso. Principalmente em um mundo hoje de inteligência artificial, de uma tecnologia avançada. Então, assim, quanto mais nós formos espirituais e humanos, mais isso vai se tornar rico e valioso, sabe? Aqui. Então, assim, que possamos valorizar isso na gente e se ouvir mais. Porque às vezes a gente pode estar nos livrando aí de algo muito trágico, sabe? E que é assim que Deus se comunica com a gente. É através desses sinais, através dessas situações. E que toda vez agora que, pelo menos eu tenho feito isso, sempre que eu sinto agora que não quero ir no lugar, não quero estar perto de certas pessoas, eu agora estou me ouvindo mais, estou me escutando mais. Até porque quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você. Então, por exemplo, igual eu citei no início do vídeo, quando você aceitou sair com a equipe, né, com a galera da empresa, para não acharem ruim ou ficar chato para você por não ter ido, ali você disse sim para eles e um não para você. Então, assim, isso é muito forte quando a gente entende o outro lado da moeda, né? E quando eu entendi isso, uma chave virou em mim, né, na minha cabeça. E hoje eu me respeito muito, sabe? Eu me ouço mais, eu me acolho mais. E assim como eu comentei no outro vídeo, eu não tolero mais certas coisas, certas pessoas, certas situações. E eu aprendi a dizer não mesmo com força. Então, assim, eu desejo que cada um de vocês também chegue, né, a esse momento de glória. Eu acredito que muitas aqui já chegaram. A gente só aprende mesmo depois de quebrar muita cara, depois de muitas dores, depois de ter acontecido muitas tragédias na vida, até que a gente acorde e passe a se ouvir mais. E isso é sobre relacionamento, sobre todos os tipos de relacionamentos, de todas as áreas da nossa vida. Isso vale para tudo. Então, que possamos nos ouvir e sentir, né, todas as formas e meios que Deus usa para nos comunicar o que é e o que não é pra gente. Beijo e até o próximo.